Bom, gente, como eu disse aqui, eu vou saudar depois de muito tempo. Sentimos falta aqui da participação da jornalista e escritora Cristina Serra. Cristina Serra, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui de volta. Bom dia para quem está nos acompanhando aqui também. Prazer sempre nosso em receber aqui, Cristina. Te agradeço demais você ter aceitado o nosso convite. Que bom que as agendas agora combinaram para a gente fazer esse papo aqui que a gente não fazia há muito tempo para falar um pouco sobre o cenário da política nacional. Esse sim anda muito conturbado, viu, Cristina? O governo do presidente Lula vem sofrendo uma série de problemas ao longo dos últimos tempos, dificuldades, pressões, enfim, uma oposição muito firme no Congresso Nacional, perda de popularidade. Agora, temos aí mais uma derrota relacionada ao IOF, que a gente vai repercutir daqui a pouquinho com maior profundidade. Mas, enfim, o fato é que a gente já chega aí a quase 2 anos e meio de mandato de um governo que vai tropeçando muitas vezes nos seus próprios erros, na construção de uma base aliada que não dá sustentação política ao governo, a dita governabilidade vai ficando muito prejudicada diante disso, enfim. Eu queria tuas primeiras impressões, Cristina. Depois de mais de um ano que a gente não conversa aqui, como é que você tem avaliado o governo do presidente Lula, os problemas que ele tem sofrido, especialmente a perda de popularidade, essas derrotas que ele sofre no Congresso Nacional, enfim. As pesquisas de intenções de voto também mostram aí dificuldades do presidente Lula nas eleições do ano que vem. Eu queria um resumo teu, como é que você avalia o governo do presidente Lula agora com quase 2 anos e meio de mandato, Cristina? Anderson, só para explicar a minha ausência tão prolongada aqui, né? Mas é que eu estava escrevendo um livro que eu terminei agora há poucos dias, então por isso estava muito absorvida aí pelo trabalho. Mas, claro, sem deixar de acompanhar com muita preocupação a realidade brasileira. Isso que você me pergunta, daria para a gente ficar aqui vários programas conversando, mas eu te diria, Anderson, acho que, enfim, talvez um dos pontos principais dessa conjuntura bastante adversa que a gente está vivendo é que o nosso, digamos assim, sistema de governo, que mal ou bem é o que tem funcionado nos últimos anos no Brasil, e que se chama, né, se convencionou chamado presidencialismo de coalizão, num quadro de crescimento, de fortalecimento e de expansão da extrema-direita a partir de Jair Bolsonaro, entrou em colapso. Acho que a gente pode dizer assim, não funciona, é um impasse atrás de impasse, impasse atrás de impasse, e o governo Lula tentando resolver cada um deles, mas além do fortalecimento da extrema-direita, que hoje é predominante no Congresso, né, e que, como eu disse, faz implodir esse presidencialismo de coalizão, tem ainda a questão das emendas, a maneira como, a partir de Eduardo Cunha, foi se construindo, né, um sistema de apropriação do orçamento público pelo Congresso, de tal forma que hoje a gente vê o governo sendo impedido de governar, de implantar os seus programas, de fazer a política, né? Porque fazer orçamento, aplicar orçamento é fazer política. Política é isso. O cobertor é curto, sempre. Né? O orçamento nunca dá para tudo que precisa ser feito, sobretudo num país como o Brasil, com tamanhas desigualdades que precisam ser corrigidas. E fazer política, então, é dizer, bom, eu vou pegar o orçamento, o dinheiro dos impostos dos brasileiros, que está no orçamento, eu vou colocar aqui, por exemplo, para combater a fome, a pobreza, a miséria, e não vou colocar nesse setor aqui, ou vou, aí entra o manejo do orçamento também, né? Cortar despesas e criar receitas, vou aumentar o imposto aqui para ter dinheiro para fazer tal política pública. Fazer política é isso, é fazer essas escolhas que, evidentemente, desagradam a muitos lobbies, né? E com o sistema das emendas, para encerrar, porque, como eu te disse, é uma questão bastante complexa, né, tudo isso que a gente está conversando,
as emendas se tornaram impositivas, elas foram durante muito tempo, até o STF decidir por um pouco mais de transparência, era uma farra do orçamento secreto, das emendas, que continua, de uma certa forma, um abuso total, a ponto de ontem mesmo ser noticiado o caso de um deputado federal por São Paulo que pegou dinheiro das emendas para pavimentar vias dentro de um condomínio privado de luxo onde ele mora, né? Ele e, evidentemente, outros abonados como ele. Então, essa farra do orçamento, de fato, chegou num ponto que não dá mais para a gente não pode aceitar como sociedade uma coisa dessa. E, justamente como o Congresso praticamente tem toda a autonomia sobre esse orçamento, né? O governo também perde muito da possibilidade que ele tinha antes de negociações a partir da liberação das emendas. Para resumir, Anderson, é claro que o governo Lula tem seus problemas, mas eu diria que hoje o principal problema dele, né, é que ele tenta implantar seus programas, enfim, cumprir aquilo que ele prometeu, inclusive na campanha, mas com uma faca no pescoço o tempo todo, porque o que a gente tem visto, né, nos últimos presidentes da Câmara dos Deputados, sobretudo, e agora no Senado, em especial com Davi Alcolumbre, né, são parlamentares que agem na base da chantagem, o tempo todo colocando a faca no pescoço do presidente Lula. É dessa forma que eu vejo e que eu resumiria essa primeira questão que você colocou. Não há dúvidas, Cristina, que o presidencialismo de coalizão entrou em colapso no nosso país, muito por conta, obviamente, da última gestão do Jair Bolsonaro, que deu muita força, muito poder para o Congresso Nacional, distribuindo cada vez mais emendas para os parlamentares, enfim. Mas o fato é que há questões que estão colocadas e que são responsabilidade direta do governo Lula. Eu queria até levantar isso, porque seguidamente a gente vê, eu vou até levantar aqui alguns pontos, o governo, de alguma forma, tentando responsabilizar gestões anteriores pelos problemas que se dão no país nos dias de hoje. O ministro da Fazenda, por exemplo, o Fernando Haddad, essa semana deu uma entrevista na Record TV, de ontem foi ao ar a entrevista, e dizendo o seguinte, abre aspas, sobre a alta da Selic, né, os juros aqui no país, a taxa básica de juros subindo pela decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom. Abre aspas, essa alta, sendo muito honesto, quem é do ramo sabe, foi contratada na última reunião da qual participou o Roberto Campos, né, em dezembro. Se refere ao Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC. É como se estivesse estabelecido uma contratação futura da taxa. Não dá para dar cavalo de pau em uma política monetária, vai perder credibilidade. Fecha aspas, palavras do Fernando Haddad. Ontem o presidente Lula, ele disse, abre aspas, agora mesmo todo dia se fala de déficit fiscal. Quem é que se preocupou com déficit fiscal no governo passado? Qual é o empresário que foi para a imprensa dizer que o Guedes estava desrespeitando o déficit fiscal? Fecha aspas. Cristina, o problema é que o governo, por exemplo, manteve a lógica de austeridade fiscal iniciada lá na gestão do Michel Temer com teto de gastos e outras, sem querer minimizar, obviamente, as responsabilidades da gestão do Jair Bolsonaro, que manteve o país no atoleiro, produziu a morte de centenas de milhares de pessoas durante a Covid-19. Aquele governo enfrentou justamente uma pandemia que praticamente paralisou a economia no nosso país. Em relação antes disso, outra, não foi uma surpresa. Esse congresso de oposição já estava claro que seria aí dessa forma. O governo enfrentaria um Congresso Nacional muito refratário a ele. Tanto que ontem Câmara e Senado derrubaram aí o aumento do IOF. Aliás, há quem diga, inclusive, que essa decisão se deu a partir de uma espécie de jogo de cena do governo que tentou jogar a responsabilidade para o Congresso. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar essa questão. Em relação ao Banco Central, a gente tem aí o ministro, o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, já chegando a mais de quase 6 meses de mandato. Já foram 4 reuniões do Copom
Naquelas duas primeiras, óbvio que houve ali, em dezembro, na última participação do Roberto Campos Neto, de fato, eles disseram que manteriam a alta dos juros por pelo menos mais duas reuniões do Copom, que acabou acontecendo agora. Depois disso, houve mais duas reuniões e dois novos aumentos, de 1%, e esse último de 0,5%. Ou seja, não sei se dá para, de fato, colocar a culpa ainda no Roberto Campos Neto, mas eu queria te ouvir a respeito disso. Ainda é possível a gente culpar o ex-presidente do BC pela sequência de altas da Selic, o Bolsonaro e o Temer pelo fiscalismo na economia? Esse governo não tem responsabilidade sobre essas questões? Eu acho, até por uma questão de princípio, Anderson, quem se candidata, né, a presidente, a governador, a prefeito, seja qual for o cargo, sabendo dos problemas que vai enfrentar, sabendo da realidade anterior, né, tem que apresentar soluções, não tem que ficar falando das responsabilidades passadas, dos governos passados, enfim. Né? Você se propôs a resolver esses problemas, então resolva, traga as suas soluções. Agora, isso é uma coisa, né? Não ficar toda hora dizendo, é culpa do governo passado. Sim, mas você já assumiu, né? Já teve algum tempo, então apresente suas soluções. Isso como regra geral. Agora, acho importante, sim, que o governo não fique dizendo que os problemas atuais o tempo todo são decorrentes de governos passados, mas é importante mostrar, sim, aí sim, a sequência histórica dos acontecimentos, porque política e economia, né, o que acontece hoje, de fato, às vezes, ou na maioria das vezes, a raiz está lá atrás. Então, você precisa falar para as pessoas, né, explicar, né, as consequências de atos que foram decididos lá atrás, por uma questão de verdade histórica. Enfim, isso tudo aqui eu estou falando como regra geral, tá? Eu acho que é assim que os governos devem se comportar. Agora, na questão específica da taxa de juros e nas declarações que têm sido dadas por representantes do governo atual, eu concordo com você. Já há tempo suficiente, né, para uma mudança, para uma correção de rota. Eu te confesso, acho incompreensível a taxa de juros que a gente tem no Brasil. Até porque fundamentos macroeconômicos, assim, em linhas gerais, estão bem no país. Nós não temos uma inflação que justifique isso. Outros dados da economia também são importantes. O crescimento do país não é, obviamente, o que a gente espera, mas aponta numa direção de crescimento. Enfim, é insana a taxa de juros que a gente tem no país. De fato, é insano. 15%. Eu não sou economista, então eu não tenho como. Certamente, um economista aqui conversando comigo talvez tivesse outro ponto de vista, explicasse por A mais B, o próprio ministro, a quem eu respeito muito, quero dizer. Mas eu acho realmente insana essa taxa de juros no Brasil e não vejo, diante de um quadro com todas as adversidades que a gente tem tido na política, né? Todas elas, com todas as dificuldades que o governo tem tido para a aprovação de medidas que seriam muito importantes, né, pelo Congresso, com todo uma certa situação de imprevisibilidade na política que a gente tem, inclusive, a partir desse comportamento do Hugo Mota nesta semana, que a gente vai falar daqui a pouco, ainda assim, eu não vejo por que uma taxa de juros insana nesse patamar. Não estou falando que a gente não deva ter uma taxa de juros que controle, que, de uma certa forma, que evite certos riscos, né? Mas 15%, de fato, não vejo, não tem justificativa para isso, diante, como eu disse, de alguns fundamentos macroeconômicos que me parecem estáveis e seguros, né? No quadro geral, inclusive do mundo, com guerras e tudo mais, né? A condução da política econômica, de uma maneira geral, tem levado
a esse quadro de fundamentos mais ou menos ali estáveis e positivos até alguns. Então, eu realmente não vejo como explicar essa taxa de juros absolutamente insana. E acho que também o Roberto Campos Neto, mesmo considerando a sequência histórica de acontecimentos, como eu disse, que é importante, sim, a gente ter em mente, né? Mas acho que não convém, até porque não convém ficar atribuindo isso a ele, até como você disse, o atual diretor, né, presidente do Banco Central, era inclusive da equipe do Fernando Haddad, não é alguém que foram buscar lá de fora, era alguém que estava ali no coração do governo, no Ministério da Fazenda. Era o braço direito do Fernando Haddad, o Gabriel Galípolo no governo. A grande verdade é essa. Agora, parece o Campos Neto é que deve estar feliz da vida, né, com a manutenção dessa alta dos juros aí ao longo dessa gestão do Gabriel Galípolo, porque mostra ali que essa tese foi defendida por ele ao longo da sua gestão está mantida. E outro negócio, não é só o Gabriel Galípolo, né? Atualmente, o Banco Central tem 7 dos 9 diretores indicados pelo governo Lula. A grande questão é essa. Não dá nem para dizer que há maioria no Comitê de Política Monetária do Banco Central de diretores que foram indicados pelo Jair Bolsonaro. Pelo contrário, hoje já são quase, 80% aí dos diretores indicados pelo presidente Lula. Enfim, Cristina, eu queria agora já avançar nessa discussão sobre essa decisão ontem do Congresso Nacional, a derrubada do decreto presidencial que alterava as regras de cobrança do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Aliás, primeira vez em mais de 30 anos que o Congresso Nacional derruba um decreto presidencial. Na Câmara, a derrota se deu por 383 votos a 98. 383 a 98, com muitos votos, inclusive, de deputados da ainda chamada base aliada, inclusive do próprio Partido dos Trabalhadores. No Senado, a votação se deu de maneira simbólica para referendar ali o resultado que veio da Câmara. Fato é que Hugo Mota e Davi Alcolumbre lideraram os parlamentares sob o argumento de que o Brasil não aguenta mais impostos. Aliás, vale lembrar que o presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, é hoje um dos principais, se não o principal articulador político desse governo. Agora, para manter as regras do arcabouço fiscal, que nada mais é do que um novo teto de gastos criado pelo próprio governo, a equipe econômica terá de promover cortes aí no orçamento, Cristina. Muita gente suspeita, inclusive, que os pisos constitucionais da saúde e da educação estejam aí no alvo desses cortes. Cristina, o que é que a gente pode dizer sobre essa derrubada ontem do decreto do IOF, que já estava precificada, acima de tudo, já se esperava que isso acontecesse, ainda mais depois que foi votada a urgência da discussão dessa matéria na última semana. Enfim, o que é que ela representa para a atual gestão? E por que é que essa base aliada do governo vota seguidamente contra as medidas do Palácio Planalto? Anderson, acho que tem uma coisa importante aí para falar, dentre tantas questões que você coloca, é que, pelo menos pelos posts de ontem para hoje, né, de pessoas importantes do governo, como a Gleisi Hoffmann, talvez essa questão seja judicializada, que é uma coisa que tem acontecido seguidamente, né? Como a gente tem um Congresso em choque com o Executivo, quando a coisa embola muito, vai para o judiciário. É muito ruim, eu acho, né, do ponto de vista do funcionamento dos poderes, que a todo momento questões que deveriam ser resolvidas politicamente sejam judicializadas, mas esse é o quadro que a gente tem, né? Então, não sei se o governo vai simplesmente aceitar e sair cortando e comprometendo pisos constitucionais, etc. Acho que não vai ser esse o caminho. Enfim, eu acho que sobre essa situação de ontem, como eu falei há pouco, né, acho que o erro começa lá atrás, e eu me lembro de ter comentado isso algumas vezes, inclusive fui muito criticada por setores da esquerda, quando eu disse que era um erro o governo apoiar a candidatura do Hugo Mota.
Não tem como dar certo, Anderson. Não tem como dar certo. Ele não é um político com quem você possa negociar, no bom sentido do termo, né? Negociar politicamente, como deve ser feito no parlamento, porque ele é um político de baixa extração. O que eu quero dizer com isso? Ele é um discípulo do Eduardo Cunha. Não pode dar certo. Não tem como dar certo. Né? Mas, enfim, alguns políticos, enfim, pessoas, representantes do governo, diziam que teria sim como negociar, porque teria previsibilidade, né, essa convivência política com ele. E o que ele mostra nesse episódio, exatamente, é que não tem previsibilidade possível, porque são políticos que não têm palavra, né? Como você disse, a urgência já tinha sido votada, foi um sinal muito ruim para o governo, mas havia um acordo, um acerto, segundo dito por pessoas do governo e políticos do PT, que ele esperaria para colocar em votação o mérito da medida sobre o IOF em 8 de julho. Isso daria um tempo para o governo tentar alguma negociação e, inclusive, apresentar uma outra medida, né, uma outra proposta com outras medidas fiscais. E não houve tempo para isso. Simplesmente o Hugo Mota rompeu unilateralmente esse acordo. Eu não estou dizendo que houve de fato acordo, eu não estou lá, eu não sei, eu não participo das negociações, mas vários políticos falaram isso claramente. Portanto, havia um acordo que ele não respeitou. Ele anunciou que teria essa votação numa semana esvaziada na Câmara, num post às 11h30 da noite de terça-feira. Isso não é coisa que se faça, um político sério não faz isso. Enfim, mas isso para mim não é nenhuma surpresa, porque é isso, um discípulo de Eduardo Cunha é esse tipo de gente. Né? Infelizmente, a Câmara tem ficado na mão dessas pessoas. Como eu disse lá atrás, a direita e a extrema-direita têm predominância nesse atual Congresso. Né? Então, não dá para confiar, não dá para fazer que previsibilidade do jogo político você tem com uma pessoa desse jeito. Então, esse é um sinal muito claro, ele finalmente diz a que veio, o Hugo Mota, ou seja, é um político que não dá para confiar em nenhum tipo de acordo, né? E a outra coisa é evidente, aquilo que você já mencionou, a base do governo, de fato, não é uma base, né? O governo não tem uma base. Né? Só o PT e o PSOL, a Federação Rede PSOL, votaram, né, contra a medida, contra enfim, a derrubada, né, das medidas do governo. O PSB, que tem o vice-presidente, né, votou pela derrubada, quer dizer, não existe, essa palavra base não se aplica, né? Ela está completamente instável, né? E precisa rever. Eu acho que o X da questão é como é que você reconstrói ou constrói alguma alternativa para ir lidando com essa situação de instabilidade política até o fim do governo, né? Na verdade, Anderson, assim, para ser bem claro, o que a gente está vendo já é o jogo eleitoral do ano que vem. Né? A direita e a extrema-direita já estão no modo guerra, e querem ver o governo sangrar até a eleição do ano que vem. É isso que a gente está falando. Mas isso eu te confesso, Cristina, que estava claro desde a construção dessa aliança amplíssima. Não dá para a gente deixar de lado que esses setores da direita que estão dentro do governo, eles em mais dia, menos dia, iam debandar dessa gestão. A gente vê aí partidos, União Brasil, próprio Progressistas, que construíram uma federação, já saíram do governo. Isso está muito claro. Outros partidos vão continuar essa debandada até as eleições do ano que vem. As eleições vão chegando, cada um por si. Essa direita vai construir uma unidade entre si para apoiar, seja quem for, quem oferecer os melhores ganhos para essa turma. Porque é óbvio que essa direita, esse chamado centrão, né, não tem capacidade de construir um candidato
com viabilidade eleitoral. Então, eles vão apoiar quem oferecer ali mais cargos, mais emendas, mais vantagens, enfim, isso está muito claro. Então, nesse momento, o que eles vão buscar é autonomia, digamos assim, para, na hora certa, definir, vamos apoiar o Lula ou vamos apoiar o candidato da extrema-direita. Me parece muito claro. Eu acho que o erro principal se deu na construção propriamente dita dessa ampla aliança por governabilidade. Eu acho que, acima de tudo, essa governabilidade deveria ter sido buscada com a classe trabalhadora, com a base da sociedade, com o Lula indo às ruas, chamando a população para pedir o impeachment do Bolsonaro, algo que o Lula não fez em momento algum da gestão anterior. É importante deixar isso claro. Parece que o Lula quis que o Bolsonaro fosse candidato para ele manter essa lógica de polaridade ou de polarização e, a partir disso, ser eleito e dialogar ali dentro dos acordos de gabinete. Parece isso. O Lula não teve força ou não quis, enfim, ir para as ruas para fazer a denúncia do que estava em curso e pedir o impeachment do Bolsonaro. Enfim, mas agora eu queria justamente tratar dessa falta de disputa que a gente vê hoje nessa gestão, Cristina, porque nem mesmo aquelas figuras, aqueles personagens que ainda faziam uma ou outra crítica ao governo, eu me refiro mais especificamente à agora ministra Gleisi Hoffmann, ao deputado Lindbergh Farias, eles simplesmente silenciaram. Depois que o Lindbergh hoje é líder do governo lá na Câmara, a Gleisi agora é ministra de governo, enfim, não há mais disputa, não há mais críticas por parte da esquerda, do PT, da institucionalidade ao governo. Essa falta de luta é sinônimo de uma esquerda que se rendeu à lógica neoliberal, Cristina? Eu não sei se chegaria a tanto, talvez alguns setores, mas não a esquerda, de uma maneira geral, de jeito nenhum. Não acho que isso não pode ser aplicado ao PT, inclusive, como um todo, né? Eu vejo que tem setores que entendem que essa lógica que não há como operar, melhor dizendo, fora dessa lógica, ou que entendam que é possível operar alguma transformação dentro dessa lógica. Agora, eu concordo com você numa questão absolutamente essencial, né? Não se faz política de esquerda, digamos assim, ou progressista, enfim, uma política que avance na solução dos dilemas desse país, né? Basicamente oriundas dessa profunda desigualdade da sociedade brasileira, que é histórica, secular, etc., etc., sem uma base social. Acho que o governo, de fato, erra muito quando aposta em determinadas situações, mais na negociação política, inclusive com esse Congresso, que você já explicou muito bem do que se trata, aposta mais nisso do que na construção de uma base social, com trabalhadores, com sindicatos, com o campo, sobretudo, né? A questão da reforma agrária nesse país é absolutamente crucial, né? E a gente vê avançar pouco, realmente. Enfim, e justamente por a gente ter este Congresso, né, na mão da direita, eu diria da extrema-direita, fisiológica, né? Esse é um problema, essa é uma característica. Nós estamos lidando com grupamentos de direita e de extrema-direita, né, que, além de ter essa ideologia tão nociva para o país, né, são muito fisiológicos, eles se apropriam, eles querem se apropriar do Estado, né, para sugar tudo aquilo que enfim, que possa beneficiá-los e para atender a esses lobbies do setor financeiro, de uma indústria predatória, extrativista, né, de caráter extrativista nesse país. Eu estou falando da mineração, estou falando do agronegócio, enfim, tudo isso aí. Então, sobretudo quando você tem este quadro no nível institucional, aí, mais ainda, você tem que ir para a base. Eu não estou dizendo que esse governo, como eu te falo, Anderson, eu não estou lá em Brasília, né? Eu estou muito numa posição de observadora. Por isso que eu tenho bastante cuidado com as críticas que eu faço. Mas eu percebo que, sim, falta uma articulação maior com a base da sociedade. Agora, acho também que há
Acho não, isso é nítido, é claro para qualquer um que queira ver, e isso está à nossa volta. Há uma dificuldade, o governo tem uma dificuldade, a esquerda, não o governo apenas, a esquerda hoje em dia tem uma dificuldade muito grande num país como o Brasil, em que a política passou a ter uma interseção muito grande com religião. Isso não é só aqui no Brasil, isso é um fenômeno mundial, né? Os Estados Unidos têm isso, a gente está vendo agora muito com o Trump, e isso foi uma coisa pensada, planejada, uma ação política com estratégias para capturar esse amplo espectro do eleitorado ligado a igrejas neopentecostais, né, capturá-lo para um cardápio, digamos assim, de plataformas da direita e da extrema-direita ligados a costumes. Você vê isso em vários países, e isso aqui no Brasil aconteceu, e acho que dificulta bastante essa inserção ou reinserção, né, de partidos de esquerda, de setores da esquerda de uma maneira geral, junto a esses setores da base da sociedade brasileira. Eu estou aqui, na verdade, colocando muito mais problemas, né, do que soluções, até porque não há solução para isso no curto prazo. Eu vejo as possíveis soluções de médio para longo prazo, e justamente por isso esse trabalho já era para ter começado, né? A gente está realmente, a esquerda está muito atrasada nesse processo, que eu não digo de inserção, porque ela já teve uma inserção muito grande, mas de reinserção ou de reaproximação com esses setores da sociedade. Claro, isso também tem muito a ver com uma mudança muito profunda no mercado de trabalho, né? Essa ideologia do empreendedorismo que de fato se entranhou na sociedade brasileira. As pesquisas de opinião, quando aferem esse tipo de coisa, mostram isso, né? O fato de que a juventude trabalhadora não quer mais ser CLT, todo mundo acha que pode ser empreendedor, não cabe, né? A economia não tem lugar para todos esses empreendedores, não é assim que funciona. O que essa ideologia faz é diluir a luta por direitos da classe trabalhadora. Essa é uma dificuldade objetiva que o campo progressista inteiro tem hoje, né, nessa reaproximação com essa camada trabalhadora, como eu disse, no Brasil e em vários lugares do mundo. Em grande medida, Cristina, esse discurso do empreendedorismo ele foi vendido pela grande imprensa, que evocou a importância ou o fato de que os trabalhadores poderiam empreender, poderiam ser donos dos próprios negócios, enfim, a gente sabe muito bem que isso é uma ilusão, acima de tudo. E um outro detalhe, se o governo não fez a disputa que ele disse que faria, falou que ia reformar a reforma trabalhista, ia tratar desse tema, até agora nada, a gente não viu nada nesse sentido. E a situação, essa relação entre executivo e legislativo, que a gente tem criticado muito aqui, enfim, do poder que ganhou ou que ganharam deputados e senadores, isso deve piorar ao longo dos próximos tempos, porque o Congresso Nacional aprovou ontem o aumento do número de deputados para o país. Teremos mais 30 deputados aí ao longo das próximas eleições, por conta justamente de uma mudança ali que houve nos números da população brasileira. A representação dos estados mudou, de acordo com os números lá, os números do censo, enfim. Então, isso muda, obviamente, a representação no Congresso Nacional, mas para os congressistas não alterarem, tirarem deputados de um estado, darem para outros e tudo, mudar a representação em números, eles simplesmente decidiram ampliar o número de parlamentares na Câmara, ou seja, a situação deve mudar. Você falou, aliás, a situação, a dificuldade que o Executivo tem no diálogo com o Legislativo vai se manter ou ampliar. Você citou ainda há pouco na sua resposta essa questão do Hugo Mota, do governo ter apoiado o Hugo Mota. A grande questão é que eu tenho até um recado aqui de um espectador nosso, ele faz uma lembrança importante, o Sérgio Júnior. Ele diz aqui, Lula e outros integrantes do governo elogiaram o Hugo Mota várias vezes.
E continua elogiando o Cristina. O Lula, sempre que tem a oportunidade, em um evento que está junto com o Hugo Mota, ele vai lá e exalta o Hugo Mota. Claro que de vez em quando ele fala, não, o Congresso não precisa ter o mesmo pensamento do governo, precisa aprovar tudo que o governo deseja, mas o Lula sempre tenta fazer ali um elogio, sempre que pode, ao presidente da Câmara, Hugo Mota. E o que a gente vê é esse absurdo que é a atuação do Congresso Nacional no nosso país. Cristina, eu queria trazer aqui uma outra questão. O presidente Lula, desde o início do mandato dele, ele deixou claro que um dos seus principais objetivos nessa gestão seria isolar a extrema-direita. E eu queria te perguntar justamente isso. Você acha que ele tem tido sucesso nesse empreendimento? Ele está conseguindo isolar o bolsonarismo? Aliás, a extrema-direita hoje não se resume só ao Jair Bolsonaro. A extrema-direita hoje já tem mais matizes aqui no nosso país. Mas, enfim, como a gente disse aqui, aquela base que ele construiu, a tal da amplíssima aliança, está se desfazendo. Aliás, eu te confesso que eu nem sei se ela existiu em algum momento, porque o governo já vem sofrendo derrotas desde o início do mandato. Enfim. De toda forma, o esfacelamento dessa grande aliança, combinado com os resultados das pesquisas de aprovação e de intenções de voto para as eleições do ano que vem, isso tudo não aumenta ou não aponta para o fato de que o Lula não tem conseguido sequer manter a extrema-direita isolada ou isolar a extrema-direita, como ele disse que gostaria de fazer? Anderson, eu acho que quem está conseguindo isolar a extrema-direita, não diria totalmente isolar, acho que a palavra não é essa, mas quem está, de alguma forma, tentando colocar a extrema-direita assim, num cercadinho, né, é o Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes e na ação penal que investiga os atentados golpistas, o atentado golpista de 8 de janeiro. Né? Acho importante destacar essa ação penal que tem tido, né, nas sessões que a gente está assistindo pela TV Justiça, eu acho que tem tido um caráter pedagógico para mostrar para o país do que se trata a extrema-direita. Nós estamos falando de criminosos que tinham um plano para assassinar o presidente da República, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Nós estamos falando do que um dos próprios militares envolvidos nesse atentado chamou de rataria. Né? A rataria aquelas pessoas que atuariam no golpe para fazer o serviço sujo, para sujar as mãos de sangue. É disso que a gente está falando. Então, a ação penal no Supremo Tribunal Federal, ela é um marco civilizatório nesse país. Né? Esse Brasil, você desculpa eu ampliar aqui um pouco a discussão, mas é porque isso é de fato muito importante. Esse país, né, que não teve uma Comissão Nacional da Verdade no exato momento da transição da ditadura para a democracia, como nossos vizinhos aqui fizeram, Argentina, Chile, né, que prenderam militares assassinos, né, durante as suas ditaduras. A Argentina é o melhor exemplo, né? Fez isso, de fato, de maneira exemplar, né? Prendeu a cúpula, inclusive, da ditadura. Ela não prendeu apenas esse ou aquele agente, né, torturador, ela prendeu os ditadores, né? Quem estava no topo da cadeia de comando. Enfim, nós não fizemos isso, nós temos uma lei de anistia que colocou um manto de silêncio, inclusive, sobre as ações dos torturadores, né, dos agentes da repressão, etc., etc. Então, por isso, agora, eu acho essa ação penal tão importante, né, porque ela está mostrando quem são os militares golpistas. Esses agora, né, desse tempo nosso contemporâneo, mas que são herdeiros diretos daqueles torturadores da ditadura instaurada em 64. Então, eu acho que isso é que está mostrando o que é a extrema-direita nesse país. Né? Não, de fato, não é o governo. Quem está fazendo isso é o Supremo. Agora, eu acho que quando a gente fala um pouco da atuação do Lula e na sua relação com a direita e com a extrema-direita, que está lá representada institucionalmente no Congresso,
a gente tem que entender um pouco a figura do Lula, né? Ele é um negociador, né? E ele acredita nisso e se vê com uma capacidade de negociação, de trazer todo mundo para a mesa, desde sempre. Né? O Lula é um conciliador, enfim, é a visão de mundo que ele tem, é a visão que ele tem da política, que em alguns momentos funciona ou funcionou muito bem, em alguns momentos, né? Nos governos passados. Neste agora é diferente, porque o Brasil é outro, o Brasil mudou muito, o Congresso é outro, né? Não dá nem para comparar esse Congresso atual com o Congresso que o Lula enfrentou nos governos passados, né, que eram também congressos hostis, mas esse de hoje não dá para comparar. E eu acho que assim, uma coisa que a gente precisa ter muito em mente na próxima eleição, né, é um foco muito grande na eleição dos parlamentares. É impossível qualquer governo governar, qualquer governo, evidentemente, minimamente decente, minimamente preocupado em fazer esse país melhorar, com a composição que a gente tem nesse Congresso atual. A leitura do relatório ontem, do relator, aquele coronel Crisóstomo, desculpa, gente, aquele deputado não sabe nem ler. Ele estava lendo um relatório que algum assessor preparou para ele, que ele não conseguia nem ler. Ele não sabia nem direito o que o coronel Crisóstomo entende da questão do IOF. Entende? Então, a gente está lidando com um Congresso desqualificado em muitos aspectos. Eu não estou nem falando só das ideologias de cada um deles ali, sabe? Mas, enfim, é gente que está ali para fazer negócio, que está ali representando os interesses de algum lobby. É impossível você negociar minimamente, né, com um mínimo de previsibilidade e de decência, que parece uma palavra antiga, careta, mas que é importante a gente trazer de volta para a política, quando você negocia com 513, não 513, evidentemente, mas pelo menos com os 300 ali, que são lobistas, que estão ali representando algum interesse, ou é da bancada do boi, ou da bancada da bala, ou da bancada da Bíblia. Isso é um congresso disfuncional, que leva a uma relação disfuncional entre executivo e legislativo. Enfim, só umas pinceladas aí um pouco de como eu vejo o jogo político hoje. Eu não estou com isso querendo dizer, Anderson, que o governo não tenha seus erros. Qualquer governo tem. Agora, lidando com gente desse tipo, um Arthur Lira e um Hugo Mota. Agora, concordo com o que disse aqui o nosso ouvinte, e foi isso que eu te falei. Desde o começo, quando eu vi que o governo apoiaria a eleição do Hugo Mota, eu falei, isso não vai dar certo. Isso não tem como dar certo. E não deu, e não está dando. De fato. Agora, por que ele fica elogiando? Porque também o Lula não vai para o enfrentamento com esse Congresso, porque ele não tem força para isso. Isso está claro. Ontem foi mais uma demonstração disso. Ele não tem força. Então, a tentativa dele ainda é de alguma negociação, enfim, de tentar salvar alguma coisa, né, nisso aí. Vai ser possível ou não? Não sei, não tenho realmente. É muito imprevisível, não dá. Só para encerrar, se um presidente da Câmara não consegue cumprir um acordo, nem em termos de calendário, que era o acordo que estava feito para esperar fazer a votação até julho, então, quer dizer, você tem uma quebra de confiança, né, que a mim não surpreende, como eu disse, mas surpreendeu o governo, né? Enfim, deu no que deu, está aí a situação, está posta. Cristiano, eu tenho dúvida se o Lula ele não tem força, porque, de fato, o Congresso ele, ele obviamente é refratário, ou então se é uma escolha do próprio presidente da República. Porque eu queria usar até o exemplo que a gente tem aqui, um vizinho nosso, na Colômbia. O Gustavo Petro aprovou recentemente uma reforma trabalhista com um Congresso tão ou mais refratário a ele que o Lula tem aqui no nosso país. Claro, consideradas as situações do Brasil, da Colômbia, são países diferentes, enfim, é uma reforma
que avança em algumas questões, mas o fato é que o Petro enfrentou, chamou o povo, fez o diálogo, enfim, e eu sinto muita falta, não só desse trabalho do Lula de diálogo com a classe trabalhadora para chamar o povo para o debate público, para chamar o povo para participar da discussão política, mas eu também sinto uma falta de politização por parte da esquerda. A esquerda não faz um trabalho de educação política no nosso país. O Lula não exerce a função que ele tem, não a função, mas enfim, ele não exerce o poder que ele tem sobre a classe trabalhadora. Ele, como principal liderança política desse país, isso é inegável. O Lula é a principal liderança popular hoje no nosso país, pelo campo progressista, o Bolsonaro pelo outro campo, enfim. Mas ele não exerce essa função, não faz esse diálogo com os trabalhadores e, por outro lado, a esquerda não faz um trabalho de educação política. Eu queria que você Anderson, falasse um pouco sobre isso. Não, tudo bem. Eu achei que você fosse entrar em outro assunto, mas eu queria justamente conversar um pouco sobre isso. É inegável que o Lula é uma liderança política fundamental nesse país. Ele é, não resta a menor dúvida disso, um dos maiores líderes populares do país. A história mostra isso. Mas você falou que ele é uma liderança sobre a classe trabalhadora hoje do país. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, porque a classe trabalhadora mudou muito no Brasil, por causa daquelas questões que a gente conversou. Reforma trabalhista, o mito do empreendedorismo, a economia digital, né, que uberizou a mão de obra no Brasil. Né? Esse é um fenômeno que eu acho que a esquerda, o campo progressista, de uma maneira geral, não compreendeu ainda totalmente na sua magnitude, né? Essa uberização do mundo do trabalho, né? Essas pessoas que trabalham cargas horárias extenuantes para ganhar muito pouco, né? Você vê as metrópoles todas, esse exército de entregadores trabalhando, né, carregando aquelas caixas nas costas, em bicicletas e tudo mais, ou seja, uma precarização total desse mundo do trabalho, né, que serve, essa mão de obra que serve à economia digital, e que muitos deles acham que é isso mesmo, que se sentem, inclusive, empreendedores. Né? Infelizmente, entre alguns, tem essa visão, né? E que querem, preferem, enfim, aquele trabalho porque permite uma flexibilidade de horários, não sou eu que faço meu horário, trabalho no dia que eu quero, etc. Isso é uma devastação no mundo do trabalho, né? Então, eu acho que o Lula foi um líder da classe trabalhadora em outro contexto social, em outro momento. Hoje, a classe trabalhadora do Brasil é de uma diversidade muito grande e boa parte dela movida por uma ideologia que foi enfiada goela abaixo, como você disse há pouco, com um papel atuante da mídia absolutamente essencial e que continua, porque se você assistir matérias sobre o mundo do trabalho, sobre mercado de trabalho, hoje no Jornal Nacional da TV Globo, você vai continuar assistindo, não só em matérias jornalísticas, mas na dramaturgia, nas novelas, você vê personagens edificados com essa ideologia de que o empreendedorismo, né, é que vai me abrir as portas do paraíso do consumo, etc. Né? Inclusive, essa ideologia de que o que te torna cidadão é o consumo e não o respeito aos seus direitos como cidadão. Então, essa é uma dificuldade, me parece óbvia, gritante, da esquerda em geral. Né? E acho que Lula tem essa dificuldade, mas aí concordo inteiramente com você. Justamente por isso é que o trabalho da esquerda devia ser voltado, né, para essa atuação junto à base, como já teve um dia, como já foi um dia. Né? O PT nasce disso, inclusive. E, de fato, a gente não vê hoje esse trabalho junto à base social do país, essa base trabalhadora do país, ou vê muito pouco, ou é insuficiente, né?
até porque boa parte dessa classe trabalhadora, digamos assim, né, hoje é bolsonarista. É bolsonarista. Senão, o Bolsonaro não teria tido a votação que teve, né, na eleição de 2022. O Bolsonaro não foi eleito, não teve votos, não foi eleito em 2018 e não teve a votação que teve em 2022, apenas de eleitores que têm muito claramente uma ideologia de extrema-direita. Não, ele teve uma votação espalhada pelo Brasil, em várias classes sociais, tem pobre que vota em Bolsonaro. Né? E esse é o desafio, é aí que tem que ser feito, de fato, esse enfrentamento. Você citou essa questão do empreendedorismo mais uma vez, Cristina, e a responsabilidade da grande imprensa na exaltação dessa lógica. Eu até citei isso aqui, comentei recentemente no programa, um documentário que foi lançado recentemente pela Globo News, do Grupo Globo, um documentário chamado Viração, Novos Empreendedores, onde eles exaltavam justamente essas figuras, os motoristas de aplicativos, os motociclistas, entregadores de aplicativo, como se fosse a nova classe trabalhadora, como se eles tivessem a chave do seu próprio sucesso. Assim, Anderson, desculpa te interromper, eu vi numa reportagem, eu vi e ouvi, eu levei um susto na cadeira, uma reportagem falando das pessoas que catam latinhas recolhidas no lixo do Rio de Janeiro, essa pessoa sendo chamada de empreendedora. Eu acho que isso fala por si só, viu, Cristina? Não preciso nem falar mais nada diante do que está colocado, dessa exaltação que se faz da grande imprensa, não só a grande imprensa, mas principalmente do empreendedorismo aqui no nosso país. Uma tragédia e que faz com que a gente tenha uma classe trabalhadora cada vez mais precarizada, infelizmente. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, Cristina, eu estou de olho no relógio. A gente falou muito sobre problemas, sobre dificuldades que o governo enfrenta, sobre escolhas principalmente feitas por essa gestão, enfim. Qual seria a solução, na tua avaliação, para que o presidente Lula recuperasse espaço político? Você acredita ainda na tal da guinada à esquerda que muita gente anda esperando nesse governo até o fim do mandato? Eu não sei se ele vai dar uma guinada, mas eu tenho esperança, enfim, por sinais aqui e ali, que ele ainda possa colocar pessoas mais comprometidas com uma plataforma de esquerda no seu governo. Há pessoas qualificadas para isso. Acho que seria um bom sinal, né, de apontar e de mostrar que, olha, nós temos o controle da agenda, nós temos um governo que é de, enfim, composição com outras forças políticas, mas quem dá o rumo da agenda né, somos nós, né, são os nossos programas voltados para melhorar a vida da parcela mais pobre da população desse país, enfim. Acho que há espaço e gostaria de ver isso, né? Sobretudo para o enfrentamento do ano que vem, acho isso importante. Gostaria muito de ver, e acho que ainda dá tempo, de um trabalho assim, ainda mais intenso, né, junto às camadas mais pobres da população. Agora, Anderson, e nada disso eu acho que seja exatamente solução, né? São várias vertentes de atuação, eu acho, que podem compor um melhor caminho para a gente enfrentar a guerra que vai ser ano que vem. Agora, eu acho que tem um ponto importante, um ponto-chave, que a gente até falou muito pouco aqui, ou nem falou suficientemente, que é a comunicação, porque eu acho que aí é que entra a comunicação, e uma comunicação bem feita com o país, com a sociedade e com a base social da esquerda e do campo progressista, né? Política é comunicação e comunicação é política. Uma coisa não existe sem a outra, né? Essas coisas estão elas estão intimamente associadas. O que eu estou falando não é naquela visão que a comunicação vai resolver tudo, não é isso, né? Mas a comunicação entra no momento em que ela tem que levar para a sociedade
ela tem que explicar para a sociedade as discussões que estão postas. Por exemplo, nessa questão tributária. Não se faz justiça social nesse país sem uma reforma tributária profunda. Você lembra a guerra que foi aprovar aquela reforma tributária, meia boca, mas enfim, que era preciso ser feita e que só vai valer daqui a alguns anos, é que vão começar a vigorar certas normas e tal. E agora tem essa questão mais recente, por exemplo, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Tem essa questão do IOF, taxar o andar de cima e não o andar de baixo. Essa é uma questão essencial para a sociedade brasileira, essencial. É essa guerra que está sendo travada agora no Congresso. Isso tem que ser trocado em miúdos para a população. Esse debate, isso tudo tem que ser esclarecido para a população. Não espere a grande imprensa fazer isso, ela não vai fazer. Mas aí é que entra a comunicação política do governo, né? Que tem tido aqui e ali algumas iniciativas, mas não são o suficientes para levar esse debate para a sociedade, que eu estou aqui simplificando. Quem paga imposto no andar de cima, ou quem não paga imposto no andar de cima e deveria pagar, e quem paga muito imposto no andar de baixo. Essa discussão o governo já devia ter feito há muito tempo, já era para estar sendo feita há muito tempo, né? E, enfim, espero que até o ano que vem, né, a gente veja uma comunicação mais intensa nesse sentido. Aí eu vejo um papel da comunicação muito importante. A comunicação do governo não é dizer o que o Lula fez, deixou de fazer, viajou, assinou o protocolo disso, daquilo, tirou foto com o chefe de Estado. Isso é uma parte da comunicação, a menor, eu diria. A comunicação é explicar para a sociedade o que está em jogo, né? Sobretudo nesses momentos de embate com o Congresso, mas a comunicação tem que ser feita anteriormente, ela tem que preparar o terreno para essas discussões, para que haja pressão da sociedade, né, sobre o parlamento. Eu sei que é um parlamento, muitas vezes, que está se lixando, falando no popular, né, para o que a sociedade civil quer ou deixa de querer. Ele está respondendo a interesses, a senhores muito mais poderosos. Mas essa discussão tem que ser feita, né? Tem que ser levada para a sociedade, senão você não é capaz de mobilizar a sociedade. Você só mobiliza se a sociedade entender o que você está propondo. Eu acho que essa é uma lacuna muito grande no governo. Esse debate sobre isenção do imposto de renda é fundamental para o país. E há quem diga, Cristina, por incrível que pareça, que o Congresso Nacional deve, para tentar criar um novo problema para o governo, problema fiscal, deve tomar uma posição à esquerda desse governo, promovendo aí ou propondo uma isenção ainda maior no imposto de renda aqui no nosso país, de 7 ou até a R$ 10.000 o índice de isenção, o nível salarial de isenção do imposto de renda para a classe trabalhadora. Vamos ver, é algo que seria obviamente muito importante, mas como eu citei aqui, isso criaria um problema fiscal diante dessas escolhas que foram feitas, esse fiscalismo aí adotado no nosso país. Cristina, eu quero agradecer muito a presença aqui, viu? Uma alegria te receber aqui novamente. Já para deixar registrado aqui, assim que você lançar o livro, você avisa que a gente traz aqui no programa, faz o lançamento ao vivo contigo aqui no Faixa Livre. Fazemos questão, tá bom, Cristina? E eu trago um livro para sortear aqui entre os seus ouvintes. Obrigada, Anderson. Foi um prazer esse retorno aqui ao Faixa Livre e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Obrigado, Cristina, pela presença. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Cristina Serra, jornalista e escritora, falando um pouco sobre o cenário da política nacional aqui no nosso país. Enfim, sempre uma participação importante da Cristina aqui no nosso programa. Há muito tempo não conversava conosco no Faixa Livre, enfim.